Olá, turma, vamos entrando, boa noite. Vamos começar mais uma aula. Deixa eu só pegar meu código aqui. Boa noite, Cleelson. Então a gente vai continuar falando de mandado de injunção, certo? Eu dividi a nossa aula sobre mandado de injunção em duas partes, né? Eu subi aquela aula de ontem e eu percebi que ela ficou meio com atraso no áudio, mas dá para ir ouvindo, dá para ir assistindo. Ao final ela vai melhorando um pouco. Então eu queria começar falando, ontem eu dei uma pincelada na questão da aplicabilidade, da eficácia da norma constitucional. Então a gente viu ontem, a respeito da eficácia, que existem três tipos de eficácia, né? Norma de eficácia plena, isso aqui em relação à aplicabilidade, a norma de eficácia contida e a norma de eficácia limitada, tá? Por que eu falei desse assunto? Porque eu acho que é necessário para que a gente entenda o mandado de injunção como um remédio constitucional. Tá travando? Então, assim, que a gente entenda a importância do mandado de injunção como um remédio constitucional, né, é preciso que a gente entenda a eficácia e a aplicabilidade das normas constitucionais, né? A gente viu que algumas normas, elas têm uma aplicabilidade imediata, né? Imediata, concreta, inteira, plena. Ou seja, você lê um texto constitucional, ele não está condicionado a nada, ele é de cumprimento imediato. É de cumprimento imediato. Você leu, ele tem eficácia, ou seja, ele por si só, né, já surte seus efeitos. Então essa é uma norma de eficácia plena. Tá? Alguns textos da Constituição que você lê, que você não precisa de nada, nenhuma outra norma infraconstitucional para que haja complemento. Certo? Então, assim, eu posso ler alguns textos, se a gente for olhar bem aqui, por exemplo, vamos pegar bem aqui, a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se um Estado democrático de direito e tem como fundamento a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais da livre iniciativa, o pluralismo político. Ponto. Então, assim se funda o Estado Democrático de Direito, né? Assim se funda a República Federativa do Brasil. Tá? Ou seja, aqui não existe uma condicionante, não, conforme nos termos de uma lei, né? Nos termos expressos da lei e tal, não tem. Toda vez que você lê um artigo da Constituição, um inciso da Constituição, uma linha, qualquer texto da Constituição, que ao final ela fizer menção conforme assim a lei definir, né, conforme será definido por lei, qualquer condicionante você percebe que ela já não é uma norma de eficácia plena, tá? Porque a norma de eficácia plena, ela independe, ela por si só, você já leu, ela já tem cumprimento obrigatório, tá? Obrigatório. Então a gente tem que observar. E quando a gente observar isso, quando eu leio uma norma da Constituição e ela já tem um cumprimento obrigatório, ela independe de qualquer outra norma infraconstitucional para regulamentar, para dizer como é que vai se dar, ela é uma norma de eficácia plena. A norma de eficácia contida é aquela que também tem seus efeitos de cumprimento imediato,
né? Ela ela é inteira, ela é imediata, mas ela tem mas os efeitos da norma, ela prevê uma norma infraconstitucional e os efeitos que vão surgir a partir dessa norma infraconstitucional, ele traz os efeitos do texto da Constituição, que são amplos, para uma restrição. Ele contém os efeitos, ele limita os efeitos. Então, ontem eu citei a respeito do artigo 133 da Constituição Federal, que faz menção aos advogados, ao exercício da advocacia, né? Então, assim, interessante que a gente lê esse texto 133, ele diz: o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestação do exercício da profissão, olha ao final, 133, nos limites da lei, ok? Então, o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestação no exercício da profissão. Se ele para bem aqui, seria uma norma de eficácia plena, né? Ou seja, aqui o advogado, ele é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável seus atos e manifestação do exercício da profissão. Pronto, bem aqui, ninguém poderia violar, né? A manifestação, o exercício da advocacia e tal, mas é bem aqui, vem dos limites da lei. Ou seja, então, a partir desse texto da Constituição, né, houve a necessidade de se criar um código de ética, uma lei, né, o Estatuto da Advocacia no Brasil. E aí, quando você vai ler o Estatuto, você percebe que a Constituição trazia uma abertura maior, né, dizendo que é inviolável os seus atos e manifestação e tal, e a lei ela veio e restringiu, e conteve. Por isso que a norma de eficácia é contida. Ou seja, ela conteve, em alguns casos, a atuação do advogado, né? Então, em algumas situações ele pode fazer isso, em outras situações ele não pode fazer, né? E se ele agir dessa forma, ele pode sofrer, né, uma advertência, uma suspensão ou até mesmo a perda do seu registro na ordem dos advogados, em onde ele está inscrito. Então, assim, a gente percebe que a norma de eficácia contida, ela tem essa função, essa essência, né? É uma norma prevista no texto constitucional, mas que condiciona a edição de uma norma infraconstitucional que pega os efeitos amplos da Constituição e limita e restringe. Perfeito? Essa é a norma de eficácia contida. A norma de eficácia limitada que nós vimos ontem, ela é justamente aquela que depende totalmente de uma lei. Ela tem a sua eficácia, mas para isso ela precisa que exista uma lei constitucional limitando, dizendo como vai se dar, né? Como vai se dar. Então, assim, você percebe que ela independe. E ela também, da mesma forma, ela vem, geralmente ao final ela vem trazendo a previsão de edição de lei infraconstitucional. Ela diz nos termos da lei, né, conforme lei. Então, a lei ela vem garantir como vai se dar aquele direito que a Constituição já prevê. Tá? Então, essa norma de eficácia limitada, ela é bem autoexplicativa, porque é aquela norma que o texto da Constituição traz, mas ela depende de uma lei infraconstitucional para existir, para definir os seus parâmetros e a sua forma de atuação. Perfeito? Tá? Então, assim, a grande diferença aí está justamente na questão da norma de eficácia contida e de eficácia limitada, tá? Já que a plena está na Constituição, tem que valer, né? E olha aqui, artigo 18 da Constituição, parágrafo 3º. A Constituição está cheia disso aqui. Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se auxiliar a outros, ou formarem novos estados ou territórios federais, mediante aprovação da população diretamente interessada, através de plebiscito e do Congresso Nacional, por lei complementar. Então, tem que existir uma lei bem aqui.
Olha em seguida o parágrafo 4º. A criação, incorporação, fusão e desmembramento dos municípios far-se-ão por lei estadual, dentro do período determinado por lei complementar federal e dependerão de consulta prévia mediante plebiscito às populações dos municípios envolvidos, após a divulgação dos estudos de viabilidade municipal apresentados e publicados na forma da lei. Então, assim, a norma de eficácia limitada depende de uma lei infraconstitucional para poder delimitar a sua forma de atuação. Perfeito? A norma de eficácia contida, ela tem um texto amplo da Constituição, mas a partir do momento da edição da norma infraconstitucional, ela reduz, ela limita os efeitos, muitas vezes bem amplos da Constituição. E a norma de eficácia plena é o próprio texto da Constituição. Ele, por si só, né, tem efeito de aplicabilidade imediata e eficácia plena. Fechado? Então, assim, eu falando tudo isso, só para revisar o que a gente viu ontem, né, para poder falar do mandado de injunção como remédio constitucional, certo? Então, o mandado de injunção ele será cabível, né, conforme o artigo 5º da Constituição, inciso 69, né, ele será cabível quando não couber na situação, né, HC, que é habeas corpus ou habeas datas, né, não cabendo habeas corpus ou habeas datas de forma residual, né, ele vai entrar em ação. Então, considera-se-á, inciso 69, diz assim, mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, tá? O direito tem que ser líquido e certo, não tem que restar dúvida. A pessoa sabe que aquele direito dela está garantido ali, não tem outra sombra de dúvida, só quer que o juiz reconheça, tá? Então, é direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus e habeas datas, porque se tiver amparo de habeas corpus e habeas datas, não cabe MS, certo? Então, quando responsável pela ilegalidade ou abuso do poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Então, a gente viu aqui que se aplica, que cabe mandado de segurança, também para prestadores de serviço, né? Ou seja, para administração direta ou indireta. Tá? Então, aquele que presta serviço também pode ser acionado através de mandado de segurança para que se garanta o direito líquido e certo. Né? Ontem eu citei a questão da COSAMPA, por exemplo, que é uma autarquia, né, que pode ser acionado através de mandado de segurança para se garantir o direito líquido e certo do cidadão, qual seria o abastecimento de água, que é necessário à sobrevivência. E eu falei também da questão da coleta de lixo, né, que também é uma prestadora de serviço, mas pode ser acionada, né, através de mandado de segurança. Então a gente chega no mandado de injunção. Qual a função do mandado de injunção? Né? Ele seria cabível sempre que falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Né? Esse é o texto que está expresso na Constituição. A gente viu que o Pedro Lenza, ontem eu citei para vocês, ele fala que o mandado de injunção surge para curar uma doença denominada síndrome de inefetividade das normas constitucionais. Ou seja, tem um texto prevendo na Constituição um direito, né, do cidadão, no que diz respeito à cidadania, à soberania, à nacionalidade, está aqui garantido o direito, mas depende de uma lei para regulamentar esse direito. E aí, quem tem a competência para editar essa lei, que é o Poder Legislativo, nada faz. Passam-se os anos, né? Passam-se os anos, e o mandado de injunção, na realidade, eu estou lendo agora, de mandado de segurança, desculpa, é mandado de injunção. Então, assim, e passam-se os anos e o Poder Legislativo nada faz, tá? O Poder Legislativo nada faz. E aí, então, depende de uma norma para que seja, para que o texto previsto na Constituição tenha efetividade, tá? Então, para que tenha efetividade. Então, a gente vai observar, por exemplo, eu trouxe para vocês, ontem eu só citei, e hoje eu trouxe, ela tem o mandado de injunção, ele tem uma importância muito grande, né, que ele tem uma lei específica para isso, que é a Lei 13.300, de 23 de junho de 2016. Tá? Disciplina como é que vai se dar o processo e o julgamento dos mandados de injunção individual e coletivo. Tá? Lei 13.300 de 23 de junho
de 2016, tá? Ela traz logo no artigo 2º justamente a previsão da Constituição, que fala lá também, considera-se-á mandado de injunção sempre que a falta, o total ou parcial de norma regulamentadora torne inviável o exercício do direito e liberdades constitucionais das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Tá? Esse é o artigo 2º da Lei 13.300. E aí aqui, então o mandado de injunção é isso. Por exemplo, existe a lei, e eu quero trazer para vocês aqui o artigo 37, foi o que eu li ontem, para a gente deixar isso bem na nossa mente, né, que garante o direito de greve. O artigo 37, vou pegar aqui, ele garante o direito de greve. 37, inciso 7º. 37, inciso 7º. O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Percebam aqui que o direito existe, o direito de greve, mas para que ele tenha efetividade e passe a ter seus efeitos, ele precisa de quê? De uma lei específica, tá? E aí, aqui nós temos a Lei 13.300, que traz todo o rito do processo, ok? Mas o próprio legislativo que criou essa lei do mandado de injunção, ele não criou uma lei para garantir o direito de greve. Essa lei que está prevista aqui no inciso 7º do artigo 37. Né? Então, o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Então, como é que o legislador cria uma lei do mandado de injunção, né, dizendo como é que vai se dar o processo de julgamento, mas ele deixa de cumprir, deixa de dar efetividade para alguns textos da lei, da Constituição, da nossa lei maior. Então, por conta disso, né, diante dessa lacuna, desse vazio, né, legislativo, dessa inércia do Poder Legislativo, que implica na ausência de normatização para o exercício, né, do cidadão, do trabalhador, que é garantir o direito de greve, né, o direito de greve para todos os cidadãos. Houve aqui um mandado de injunção, né, aqui no ano de 2007, foi o julgamento no Supremo Tribunal Federal, e o Supremo decidiu no dia 25 de outubro de 2007, por unanimidade, declarar a omissão legislativa, né, quanto ao dever constitucional em editar lei que regulamenta o exercício de greve no setor público. Porque existe lei, né, a Lei 7.783 de 89, ela regulamenta a greve, como vai se dar o processo de greve, no setor privado, né, no ambiente privado, nas empresas privadas. Mas a greve em relação ao setor público, como é que vai se dar, como é que começa o processo, como é que se continua o processo, como é que conclui tanto o andamento do processo, quanto todo o rito do processo, não existe lei específica, se tratando de direito de greve do servidor público. Então isso foi parar no Supremo Tribunal Federal. E foi parar de que forma? Através do mandado de injunção. Né? A decisão foi tomada no julgamento dos mandados de injunção 670, 708 e 718. Né? Foi ajuizado por quem? Pelo Sindicato dos Servidores do Policiais Civis do Estado do Espírito Santo, pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação do município de João Pessoa e pelo Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário do Estado do Pará. Olha, até o Sindicato do Poder Judiciário do Estado do Pará entrou aqui. Então, assim, qual foi o remédio constitucional para se garantir esse direito, né? Para garantir que se desse uma resposta, já que não existia uma lei. Qual foi o dispositivo? Mandado de injunção. Então, foi ajuizado 3 mandados de injunção, o 670, o 708 e o 718. Respectivamente pelo Sindicato dos Servidores de Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, o Sindicato dos Trabalhadores do Estado da Educação do município de João Pessoa e o Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário do Estado do Pará. O que é que eles buscavam? Eles buscavam assegurar o direito de greve para os seus filiados e reclamavam a omissão legislativa do Congresso Nacional em regulamentar a matéria.
Então, assim, existe o artigo 37, inciso 7º, dizer que existia o direito de greve, tá? E esse direito de greve ele foi reconhecido para as empresas privadas, através da Lei 7.783 de 89, mas os servidores públicos que foram representados por esses sindicatos aí, eles não tinham uma norma regulamentando como se daria o exercício desse direito de greve. E aí, qual foi a decisão? Qual foi a decisão do Supremo? Né? O Supremo foi decidido mandar os mandados de injunção e, ao final, né, ele reconheceu a mora, que é assim que se chama, a mora legislativa, né? E teve que, por unanimidade, ele declarou a omissão legislativa, ou seja, a mora legislativa, e a decisão dele foi que, no que couber a lei de greve do setor privado, ela vai, na ausência de norma específica para os servidores públicos, ela tem efeito, vai regulamentar a greve também dos servidores públicos. E é o que se usa até hoje. Toda vez que você ouvir falar, agora mesmo os Correios estão em greve, né? Então, assim, se utiliza tanto para o serviço privado quanto para os servidores públicos a Lei 7.783 de 89. Por quê? Porque houve uma inércia do Poder Legislativo, né? Uma omissão do Poder Legislativo em criar uma lei específica para garantir o direito de greve aos servidores públicos. Tá? Então, qual o remédio constitucional utilizado, né, para sanar, para resolver essa omissão? Mandado de injunção. Tá? Esse mandado de injunção, ele pode se dar da forma tanto individual quanto coletiva. Né? Nesse caso aqui foi de forma coletiva, porque foram os sindicatos que levaram esse pedido, né? Esse mandado de injunção até o Supremo, que é o órgão competente para julgar, né? E o Supremo achou a única forma de garantir esse direito foi utilizando o mesmo ato normativo, que era a lei garantida às empresas privadas, utilizou também aplicando a greve dos servidores públicos. Tá? Então, muito interessante o mandado de injunção, ok? E interessante para vocês observarem o quê? Que ele se aplica em quais tipos de norma de eficácia que nós vimos hoje, de aplicabilidade de eficácia das normas constitucionais. Ele se aplica em maior caso, que é a maioria dos casos, em norma de eficácia limitada, né? Porque se você observar, justamente as que dependem de normatização, depende para ter efetividade, né, do texto constitucional, é aquelas normas de eficácia limitada, né, que precisam de uma norma infraconstitucional para regulamentar o exercício daquele direito já garantido no texto constitucional. Tá? Então, ontem nós falamos de norma de eficácia plena, norma de eficácia contida e limitada. Então, a norma de eficácia plena, o texto da Constituição está lá. É aquilo que o próprio texto ele tem eficácia imediata, né? Então, a eficácia dele, você leu o texto constitucional, não precisa de uma norma para regulamentar aquele direito. Ele, por si só, já existe e tem aplicabilidade imediata. Tá? A norma de eficácia contida é aquela que onde o texto constitucional ele traz uma abrangência muito maior, como eu falei ainda há pouco, do artigo 133, né? Que fala que é garantido, o advogado, ele é essencial ao exercício da justiça, vamos lá aqui, bem aqui, né? E ele aí traz a questão da inviolabilidade, certo? Da questão da inviolabilidade, olha aqui, o advogado é dispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, ou seja, ela traz de forma abrangente o texto constitucional. Aí ele fecha bem ao final, nos limites da lei, né? Aí se cria a lei, que é o Estatuto da Advocacia, e a lei faz o quê? Restringe, limita esse direito e diz que o advogado pode fazer isso, mas não pode fazer tudo. Se ele fizer dessa forma aqui, que não estiver em conformidade, ele pode ser punido com advertência, com
suspensão, até a perda do direito de advogar. Então, assim, ela vem trazendo limitações àquilo que a Constituição, que o texto constitucional trazia de forma ampla. Então, a norma de eficácia contida, os efeitos da eficácia é contida, é segurado, é limitado, tá? E a norma de eficácia é a norma de eficácia plena, total, né? A norma de eficácia contida é a norma de eficácia limitada. A limitada é porque ela depende, ela só passa a existir, a ter efeito, se houver uma norma regulamentadora infraconstitucional para dizer como é que se vai dar como se dará os parâmetros, né? Os limites daquele exercício, como é que vai se dar o exercício na prática. Então, no caso, no exemplo que eu dei para vocês da lei de greve, né, existe uma lei, a 7.783 de 89, que garante o direito de greve à iniciativa privada, às empresas privadas, né? Mas esse direito de greve não foi normatizado, né? Não se criou uma lei específica no que diz respeito aos servidores públicos. E aí, nesse caso, o Poder Legislativo entrou em mora, ou seja, ele ficou em dívida, ele não trouxe efetividade para o texto constitucional, ele não criou, ele ficou na inércia. Nesse momento, o remédio constitucional para se garantir a aplicabilidade, né, para que se garanta o efeito, é o mandado de injunção, ok? Nesse caso aqui foram 3 mandados de injunção, 670, 708 e 712, né? Ambos os sindicatos ajuizaram esse remédio constitucional, e a resposta do Supremo para essa decisão foi que, na ausência de norma criada pelo Poder Legislativo, se utilizava, né, os efeitos, os limites trazidos pela norma, pela Lei 7.783, que era relativa à greve das empresas privadas. Perfeito? Então, entendam isso, né? Entendam isso. A gente já estudou o HC, o habeas corpus, né, como remédio constitucional, vimos os seus efeitos, estudamos o habeas datas, né? E estudamos as normas de eficácia plena, contida e limitada, e para entender o mandado de injunção, que também é um remédio constitucional. Perfeito, gente? E amanhã, na nossa aula de amanhã, a gente vai estudar, né, a ação popular como remédio constitucional, ok? A ação popular que está prevista justamente no artigo 70, no inciso 73 do artigo 5º da Constituição, tá? Então, qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento das custas judiciais e dos ônus de sucumbência. Então, a ação popular, amanhã a gente vai destrinchar para que a gente entenda ela qual o efeito dela enquanto remédio constitucional, né? E assim como a gente tem entendido os demais até agora. Ok, gente? Ok, eu vou salvar essa aula, que ela é a segunda parte da nossa aula de ontem, e o ideal é que você assista às 2 aulas seguidas, para que você tenha o fechamento a respeito do mandado de injunção, tá? E perpassando pela aplicabilidade das normas, eficácia plena, contida e limitada. Então veja, reveja quantas vezes for necessário, para que fique bem cravado na mente. Perfeito? Obrigado pela atenção, boa noite, e eu vou agora organizar a aula para colocar na plataforma, tá? Assistam quantas vezes precisarem. Tenham uma boa noite, que Deus abençoe.